Observa o seguinte. Você pode ter aqui nessa questão, observa, olha a pergunta na questão. Observa, questão 2. O gráfico da função y igual a 5x mais m menos 1 corta o eixo y no ponto de ordenada 3. Qual é o valor de m? Você pode fazer essa questão usando dois raciocínios. Primeiro, um aluno desenrolado que sabe que o gráfico passa no eixo y no valor da ordenada que corresponde ao valor do termo que? Independente. Se você sabe disso, olha, corta o eixo y no ponto de ordenada o quê? 3. Para quem sabe aonde o gráfico passa no eixo y, vai saber que aquele 3 representa alguém. Representa o quê? O coeficiente linear, o termo independente. Então, veja. Se você pegar aquela função lá, y igual a 5x mais m menos 1, eu pergunto a vocês, quem é o termo independente aqui nessa função? Ora, é uma função polinomial primeiro grau em que a variável aqui, independente, é o x. Esse m aqui é um número, certo? É um número que ele quer descobrir, não é uma variável. E aí o que acontece? Aqui eu teria o termo com a variável e tudo isso que sobrou aqui seria o que está sem a variável, certo? Isso que está sem a variável seria o meu termo o quê? Independente. Se você, então, observar aqui nessa função, o A, o coeficiente angular, certo? O coeficiente angular aqui é o 5 e o coeficiente linear é quem? M menos 1. Concorda comigo ou não? Sim ou não? Concorda comigo? Nessa função aí, então, o coeficiente linear é o m menos 1. E o coeficiente linear é justamente o valor da ordenada onde o gráfico passa no eixo y, que é quanto? 3. Então, o valor disso aqui, ó, é 3. É só calcular, então, o valor de m. B é igual a menos 1, que é igual ao quê? Que é igual a 3. Calcula aqui, vá. M menos 1 é igual a 3. M é igual a quanto? 1 somando do outro lado vai ficar o quê? 4. Resposta, M igual a 4. Resposta, letra D. Matou a questão. Agora, é a única forma de resolver? Professor, se eu não soubesse disso, que o gráfico passa no eixo Y no valor do coeficiente linear, na ordenada, né? No valor da ordenada, que é o termo independente. Se você não sabe disso, é bom saber, né? A gente viu nas questões que a gente fez na última aula que aonde o gráfico passa no eixo Y, é importante saber que ali é o coeficiente linear, o termo independente. Mas se você esqueceu disso, como é que eu poderia fazer esta questão de outra forma? Então, aqui foi a primeira forma, certo? Primeira forma de fazer. A segunda forma seria fazer o seguinte: o gráfico da função y igual a 5x mais m menos 1 corta o eixo y no ponto de ordenada 3. Qual é a característica do ponto onde corta o eixo y? Quais são as coordenadas do ponto onde o gráfico corta o eixo y? Se está cortando no ponto de ordenada 3, qual é o valor da abscissa? Um ponto que está no eixo y, presta atenção, vou fazer aqui só para a gente analisar, tá? Aqui está o eixo y, pelo coeficiente angular, como é positivo, a função passa subindo, tá? Vai passar assim, subindo. Ela passou aqui, ó, segundo a questão, no eixo y, ela passou em 3. Ela passou no eixo y em 3. Mas qual é a coordenada desse ponto? Esse ponto tem coordenada o quê? X é 0 e y é 3. Concorda comigo? Sim ou não? Então, nesse ponto, o x é 0 e o y é 3. Se eu pegar esses valores, então, e substituir naquela função, eu acho ou não acho o valor de m? Acho. Então, você vai pegar aquela função lá, ó, y igual a 5x mais m menos 1, e no lugar de x e y, eu vou colocar o quê? 0 no lugar de x e y no lugar de 3. Então, substituindo aqui, ó, esse ponto, aqui vai ficar o quê? 3 igual a 5 vezes 0 mais m
menos 1. 5 vezes 0, zerou. E aí eu tenho o quê? 3. Ó, esse menos 1 aqui do lado de cá fica 1. Aí fica igual a m. Ficou então 3 mais 1 igual a m, ou seja, 4 igual a m, m igual a 4. E aqui você achou a resposta também. Mesma coisa. Então eu dei a vocês aqui duas formas para você fazer essa questão, certo?